Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já, convido aos irmãos que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Iremos ler do verso 1 ao verso 20. Diz assim a palavra de Deus: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso, com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, ele correu, prostrou aos seus pés, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu: É Legião, porque nós somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, sentado, vestido em perfeito juízo, e eles temeram. E os que aquilo tinha visto tornaram o que aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram-lhe a rogar que ele saísse dos seus territórios. Jesus, entrando no barco, aquele que fora endemoniado, pediu que Jesus deixasse ele seguir. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o que nós vemos neste texto sagrado, este homem, esta presa, este homem que vivia preso pelas garras de Satanás. Mas quero mostrar para os irmãos
essa região chamada de Decápolis. Esta palavra vem do grego, que significa deca, 10, e polis, cidades, as polis gregas. Então ali havia Decápolis, 10 cidades, 10 províncias. E nós vemos que essas 10 cidades faziam fronteira oriental do Império Romano, na Judéia e na Síria. Andei pesquisando o nome destas cidades e quero passar para os irmãos. A primeira se chama Hippo, a segunda, Dião, a terceira, Rafana. Em seguida vem Gadara, Gerasa, Pela, Citópole, Damasco, Canata e Filadélfia. Essa Filadélfia não é a Filadélfia da Ásia Menor, aquela que recebeu a carta do apóstolo João. Não é essa outra Filadélfia. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele vai até uma destas cidades, chamada Gadara ou Geraseno, mas aqui Marcos diz que é a região dos Gadaras. Jesus Cristo chegando até esta região, vê este homem que estava preso por grilhões, um homem que vivia atormentado pelos demônios. Este homem vivia preso por Satanás. E nós vemos, meus amados irmãos, o que é que este homem passava na sua pele, qual o sofrimento deste homem. Meus amados, para nós entendermos, vamos voltar ao texto. E diz assim o texto: quando Jesus, junto com seus discípulos, chegaram na província dos Gadarenos, logo vem este homem em direção a Jesus. Este homem, ele vivia pelos sepulcros. Este homem, ele não tinha um lar. Este homem, ele era indomável. No verso 3 diz: o qual ele tinha a sua morada nos sepulcros. Ele morava onde? Nos sepulcros. Morava junto com os mortos. O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Era uma pessoa perigosa, não por si mesmo, mas era uma carta que havia de demônios na vida daquele homem, que tornava ele um perigo, uma ameaça para a sua família e uma ameaça para a sociedade. Então, meus amados irmãos, ele vivia nos sepulcros com os mortos. Em Mateus capítulo 8, Jesus Cristo nos chama a atenção quando uma pessoa diz para Jesus: mestre, deixa eu te seguir. Isso está em Mateus capítulo 8, verso 21 e 22. Ao outro disse, outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Este homem queria seguir Jesus, mas primeiro ele queria se despedir do seu pai e da sua família. Senhor, eu vou te seguir, mas depois que meu pai falecer. Mas Jesus, ele responde no verso 22, ao que Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Meus amados irmãos, o texto diz que este homem endemoniado, ele vivia nos sepulcros
junto com os mortos. Quantas pessoas, meus amados irmãos, vivem vivo fisicamente, mas aquele que anda sem Jesus, que não tem a sua vida firmada em Jesus, Jesus compara esta pessoa como morto espiritualmente. Ao que Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Este homem, ele vivia nos sepulcros junto com os mortos. Por quê? Porque aparentemente, fisicamente, ele estava morto. O inimigo ia fazer o que com este homem? Ia matar ele, e ali ele ia descer à sepultura, no lugar dos mortos. Muitas pessoas vivem não como este homem endemoniado, mas muitas pessoas que vivem, que não têm uma comunhão com o Senhor, eles vivem como presa de Satanás, estão seguindo este mundo sem esperança, porque muitas vezes rejeitam a salvação. Então, meus amados irmãos, os familiares e a sociedade até tentaram várias vezes ajudá-lo, este homem, mas sem êxito. No verso 4 diz: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram feitas por eles em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Meus amados irmãos, nós vemos que a família, a sociedade até tentou colocar ele em uma prisão, para que ele viesse se libertar desta possessão. Meus amados, quantas pessoas também vivem uma vida aprisionado nas drogas, na bebida, neste mundo vil da vida. A família até tenta, arranjando uma casa de recuperação, mas digo para os irmãos, que aqui a família deste homem, a sociedade até tentaram, com os seus meios, para ajudar este homem, mas nós sabemos, meus amados irmãos, que tem situação, se não for Jesus intervindo, o homem ou a mulher continua sendo presa de Satanás. Mesmo que a família tente ajudá-la, mas se esta pessoa não tiver um encontro com o Senhor Jesus, ele nunca vai ser liberto das garras de Satanás. Por que, igreja? Porque o próprio Jesus, ele diz em Mateus capítulo 17, olha o que diz, Mateus 17, a partir do verso 15, para nós compreendermos a cura de um jovem possesso também. Olha o que diz, verso 15 de Mateus 17. Este homem, este pai desse menino, ele chega para Jesus: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente. Este jovem também estava possesso. O espírito mau que estava na vida deste jovem, muitas vezes jogou ele no fogo, outras vezes na água. Mas ele diz: Senhor, compadece do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes ele cai no fogo e outras vezes ele cai na água. Verso 16, e ele diz para Jesus: eu apresentei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Verso 17, então Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. Verso 18, e Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante o menino ficou curado, aquele jovem ficou liberto. Verso 19, então os seus discípulos chegaram
em particular para Jesus e perguntaram: por qual motivo nós não conseguimos expulsá-lo, aquele demônio? Verso 20. Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e isso sucederá, e nada vos será impossível. Verso 21. Mas Jesus concluiu: contudo, essa espécie de demônio só sai com jejum e oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus deixa bem claro aqui para os seus discípulos: tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. E nós vemos aqui que não importa o que nós tentamos fazer para tentar ajudar uma pessoa, se essa pessoa não tiver um encontro com Jesus verdadeiro, ele nunca vai ser liberto das garras de Satanás. A família aqui, a sociedade, até tentaram ajudar este homem. Está no verso 4. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Este homem também, igreja, olha o que diz no verso 5. Terceiro, ele não conseguia dormir. Este homem não dormia. Ele vivia dia e noite pelos montes, pelos sepulcros. Meus amados irmãos, imagine o sofrimento deste homem. Era um homem que foi tirado da sociedade. Ele estava no lugar dos mortos. Este homem, ninguém conseguiu ajudá-lo ou libertá-lo, até tentaram, mas a libertação só pode acontecer quando Jesus entra em cena. No verso 5, andava sempre, dia e noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros. Além disso, além de ele não conseguir dormir, passava o dia e noite clamando. Imagine o sofrimento. E além disso, irmãos, o texto diz que ele se cortava com um pedaço de pedras. Meus amados, como o diabo é ruim. Por isso que Jesus, ele diz que o diabo ele só veio para matar, roubar e destruir. O que o diabo estava roubando da vida deste homem? O seu lar, o convívio em sociedade. O que mais? Trouxe um sofrimento, porque não conseguia dormir, e também andava se ferindo com as pedras. Mas, meus amados irmãos, nós vemos, e ele não conseguia dormir, e também, além de tudo isso, ele andava nu. Quarto, olha o que diz no verso 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e se prostrou aos pés de Jesus. Este homem, quando viu Jesus, não ele na sua consciência, mas ali os demônios, quando viram Jesus, correram e se prostraram aos pés do Senhor. Para que, igreja? Para se cumprir o que a palavra de Deus diz. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 14, verso 11 e 12.
para se cumprir a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Romanos: portanto está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que de diante de mim todo joelho se dobrará, aleluia, e toda língua confessará que eu sou Deus, aleluia. E nós vemos aqui, irmãos, que quando Jesus ele chega, desce do barco, os demônios ali na vida daquele homem, quando eles veem Jesus, eles correm e se portam diante do Senhor, aleluia, mostrando que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, porque Ele é Rei, Ele é o nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, o tema desta mensagem, quero dizer para os irmãos: Deus, obrigado por não ter desistido de mim. Jesus Cristo veio ao encontro deste homem que sofria. Mas aqui, continuando no verso 7, clamando com grande voz, disse: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Perguntaram para Jesus: o que é que nós temos contigo? Nada. O que é que tem a ver a luz com as trevas? Porque eles sabiam, irmãos, eles sabiam e sabem que ainda não chegou o dia do julgamento. Então eles rogam ao Senhor. Olha o que eles dizem: o que é que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não nos atormente. Porque dizia: sai deste homem espírito imundo. Verso 9: perguntou-lhe Jesus: então qual o teu nome? Pastor, mas Jesus sabia, com certeza, Jesus é Deus, aleluia. Mas Jesus queria saber deles, e ele diz, perguntou-lhe qual o teu nome, e ele respondeu dizendo: somos legiões, porque nós somos muitos. Meus amados irmãos, uma legião romana, ela é composta de 6.000 homens. Então nós vemos porque que este homem vivia uma vida de tormento. Este homem era possesso, por isso que as cadeias não conseguiam contê-lo, as algemas também, ele quebrava tudo. E este homem não dormia. Este homem ele vivia perambulando pelos montes e pelos sepulcros. Mas Jesus Cristo, aleluia, Ele não desistiu dele. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz mais, no verso 10: rogavam-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. Eles queriam ficar ali. Mas nós sabemos, irmãos, que o nosso inimigo, que o Senhor o repreenda, ele não sabe de todas as coisas. Se eles soubessem que os porcos iam cair no mar, eles não queriam ter ido para os porcos. Mas olha o que diz: e rogavam-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Eles queriam estar ali. Verso 11: e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Verso 12: e todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Verso 13: então Jesus permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada ficou perturbada, e se precipitou em um desempenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 porcos,
e morreram afogados no mar. Meus amados irmãos, nós vemos aqui no verso 6, quando eles viram Jesus, aquele homem, mesmo possesso, mas Jesus Cristo que tem toda a autoridade, eles vieram, se prostraram aos pés de Jesus, reconhecendo a sua autoridade. Voltando para Romanos capítulo 14, verso 11, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, de diante de mim todo o joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus. Verso 12, deste modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, entendemos aqui que as pessoas, quando o Senhor ele faz algo, e que ele fez, quando este homem teve um encontro com o Senhor, e que este homem foi liberto, as pessoas vão ver, as pessoas viram o que Jesus Cristo fez. A primeira coisa que vai acontecer, uns vão fugir e outros vão vir para ver o que Deus ele fez, qual o milagre que ele fez. Meus amados irmãos, assim vivia nós no passado, não como este homem se cortando, mas nós não éramos presa de Satanás, viviam neste mundo, fazendo a vontade do mundo, e éramos escravos, vivia pelos sepulcros da vida, vivíamos de bar em bar, nas orgias, mas um dia nós nos encontramos com o Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, aleluia, e Ele nos libertou, e aquelas pessoas que conviviam conosco naquela roda, quando viu a transformação de Deus em nossas vidas, muitos que se diziam amigo, fugiram. Agora ele virou crente. Quero dizer para os irmãos que isso aconteceu comigo, mas isso não importa. O importante é o que Deus ele faz, e Ele continua a fazer hoje, para aquele que abre o coração. Quantas pessoas vivem neste mundo sofrendo, sendo escrava do inimigo, mas quero dizer nesta noite, para você que me escuta, Jesus, Ele continua a fazer milagres, e digo para os irmãos, e todo dia eu louvo a Deus e digo: Senhor, obrigado por não desistir de mim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, as pessoas viram o que Jesus Cristo fez, uns vão fugir, outros vão ver. Olha o que diz no verso 14: os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo, o que tinha acontecido. Aleluia! Uns fugiram, e assim aconteceu algo. Lembra aquele homem que vivia se cortando, aquele homem que não tinha lugar na sociedade. Aquele homem está em perfeito juízo, só que tivemos um grande prejuízo: os porcos todos morreram afogados. Vamos continuar no verso 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tiverá na região, sentado, vestido em perfeito juízo, e eles temeram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 16: e os que aquilo tinham visto, contaram o que lhe acontecera,
o endemoniado acerca dos porcos. Verso 17: e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Meus amados irmãos, como o homem às vezes é insensível. Esses homens aqui da região de Gadara, ou Gerazenos, eles deram mais crédito, ou deram mais, se importaram mais com os porcos do que com o ser humano, que vivia há tanto tempo no sofrimento. E esses homens, meus amados irmãos, eles pediram que o Senhor se retirasse de suas terras, porque eles tiveram um prejuízo. Mas eles não glorificaram a Deus por ter visto aquilo que o Senhor fez e o que o Senhor quis mostrar para aquela região, para aquela cidade, porque aquilo que estava naquele homem era coisa real, era um espírito maligno, mas que eles estavam destruindo a vida daquele homem, daquele cidadão. Antes de Jesus Cristo chegar a esta região, não foi fácil. Antes de Jesus Cristo ele chegar a essa região, Jesus Cristo ele enfrentou grandes tempestades para salvar este homem e também para salvar a mim e a você que me escuta nesta noite. Não foi fácil, irmãos. Jesus Cristo ele não desiste. Jesus Cristo ele se esforça e ele fez de tudo para salvar a vida deste homem. Vamos ler Marcos capítulo 4, para nós compreendermos o que Jesus Cristo passou. Verso 35: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para o outro lado, para a região dos Gadaras. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com eles outros barquinhos. E de repente, verso 37, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas subiam por cima do barco, de maneira que se enchia. Mas Jesus Cristo estava na polpa do barco, dormindo, cansado, pregando a palavra. Isso para mostrar, irmãos, que Jesus Cristo era humano, igual a mim e a você. E nós vemos que ele estava deitado em uma almofada, e despertaram dizendo: mestre, não te importa que nós perecemos. E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Meus amados irmãos, eu creio que essa tempestade aqui foi o inimigo que mandou, porque ele não queria que Jesus chegasse ao outro lado para salvar a vida deste homem. Mas quero dizer para os irmãos nesta noite, quando Deus ele age na minha e na tua vida, não é vento, não é tempestade, não é maremoto que vai atrapalhar aquilo que ele irá fazer na minha e na tua vida, porque ele é o Senhor, ele tem poder. Olha o que ele diz: despertando, ele repreendeu e tudo cessou. Então, meus amados irmãos, o que é que Jesus Cristo, qual a tempestade que Jesus Cristo sofreu para alcançar este homem, para alcançar a mim e a você? Qual a tempestade que ele sofreu? Jesus Cristo ele sofreu as injúrias, Jesus Cristo ele sofreu os açoites, Jesus Cristo ele foi humilhado no meu e no teu lugar, Jesus Cristo ele suportou a coroa de espinho, Jesus Cristo ele suportou a rejeição dos seus.
João, o evangelista, diz no capítulo 1, ele diz que ele veio para os seus, verso 11 ao 13, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, aleluia, se tornaram filhos de Deus, que não nasceram do sangue ou da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então Cristo, ele enfrentou a tempestade de ser rejeitado pelos seus, mas todos aqueles que o recebem a Jesus Cristo, aleluia, se tornam filhos de Deus. João capítulo 1, verso 11 ao verso 13, Jesus Cristo, ele enfrentou a tempestade da fome, Jesus Cristo, ele enfrentou a tempestade da cruz, de ser crucificado, e lá no Getsemane, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas foi da vontade de Deus, foi da vontade do Pai, que Jesus Cristo sofresse a tempestade no teu lugar. Por que, igreja? Porque Ele não desiste de mim e não desiste de você. Quantas pessoas neste momento estão sofrendo, precisando de um encontro com Jesus, e muitos precisam. Então, meus amados irmãos, aqui nós analisamos o texto. Este homem, quero te fazer uma pergunta nesta noite. Você é grato pelo que o Senhor fez na tua vida? Você já parou para dizer para Ele: Senhor, muito obrigado por não ter desistido de mim? Quantas vezes, Senhor, eu andei por este mundo, nos sepulcros da vida, vivendo, Senhor, uma vida toda errada, e o caminho, Senhor, que eu segui era um caminho de perdição, era um caminho que levava ao inferno. Mas o Senhor moveu os céus, o Senhor moveu o mar, moveu a natureza, só para me encontrar. Você é grato por isso? Aleluia! Você é grato pelo que o Senhor fez na tua vida? Então, meus amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Esse homem queria segui-lo, este homem, como forma de agradecimento, este homem queria segui-lo, ele queria seguir Jesus. Verso 18: Quando Jesus é expulso dos gadarenos, dessa região de Gadara, no verso 18, ele entra no barco. Aleluia! Meus amados irmãos, Jesus Cristo enfrentou tudo isso para alcançar esta vida. Como uma vida importante para Jesus. A Bíblia diz que há alegria no céu quando o pecador se arrepende e que entrega a sua vida ao Senhor. Jesus Cristo, ele enfrentou as tempestades para alcançar este homem. Ele enfrentou a tempestade do sofrimento, da angústia, do açoite, por amor a mim e a você que me assiste nesta noite. Verso 18, aleluia. E entrando ele no barco, este homem que foi liberto, rogava-lhe que deixasse ele seguir. Este homem, ele não queria estar ali mais, porque aquele lugar para ele era lugar de sofrimento, de símbolo de sofrimento. Ele dizia: Senhor, deixa eu te seguir, Senhor, como forma de agradecimento. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo, aleluia, aleluia, Jesus Cristo não permitiu, mas Jesus Cristo mandou ele fazer algo. Olha o que diz: Então Jesus disse àquele homem: quer me agradecer? Então conta para as pessoas o que eu fiz por ti. Verso 19:
Jesus, porém, não lhe permitiu. Mas disse Jesus: vai para a tua casa, para os teus, anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor, Ele tem um encontro conosco, assim como teve um encontro comigo, assim também como teve um encontro contigo, você é responsável para testemunhar para os teus, para a tua família, para os teus vizinhos, o que o Senhor Ele fez na tua vida. Será que você tem dado um bom testemunho na tua casa? Este homem, ele deu um bom testemunho. Olha como eu era, olha o meu estado, o Senhor mudou a minha vida, o Senhor enfrentou toda a tempestade para me encontrar. Aleluia! Este homem deu um bom testemunho na sua casa, este homem ele deu um bom testemunho na sua vizinhança, e as pessoas viram isso. Aleluia! E quero dizer para os irmãos, louvado seja o nome do Senhor, e que este homem, ele testemunhou. Vamos voltar para o verso 18, verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, disse assim: olha, eu vim aqui, vim trazer a palavra de salvação. Tu foi alcançado pela minha graça, então agora tu é responsável, através do teu testemunho, mostra para as pessoas, mostra para as pessoas da tua casa, para os teus filhos, tua esposa, pai, mãe, irmãos, para a tua família, através do teu testemunho, o que o Senhor lhe fez por ti. Olha o que diz mais: e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez. Aleluia! E o Senhor teve misericórdia de ti. Meus amados irmãos, se você é grato pelo que o Senhor fez na tua vida, então é responsabilidade sua transmitir este testemunho para a tua família. E diga: olha o que o Senhor fez na minha vida. O Senhor Ele me transformou. Olha o caminho que eu andava. Olha como eu estou andando hoje. Olha o meu comportamento agora. Olha como eu andava outrora. E veja como eu estou me comportando agora. Você é responsável para levar a salvação aos teus. Mas quero dizer, se você não der um bom testemunho, se as pessoas não verem transformação na sua vida, as pessoas não vão glorificar o Senhor, as pessoas não vão receber a Jesus. As pessoas dessa cidade, eles rejeitaram a Jesus, mandaram Jesus embora. Então este homem, a responsabilidade dele era transmitir a palavra de Deus. Veja a responsabilidade que Raabe teve quando Israel foi destruir aquela cidade, a cidade de Jericó. Os espias disseram para ela: olha, tu vai ter que conquistar a tua família. Quando nós chegarmos aqui, aqueles que estiverem dentro da tua casa não serão mortos. Imagine ali, numa cidade pagã, imagine ali Raabe, mesmo sem ver o Senhor agindo, ela conseguiu conquistar através do teu testemunho. Quem era Raabe? Os irmãos conhecem a sua história, mas ela conseguiu transmitir a palavra de salvação, e toda a sua casa não foi destruída com o resto da cidade. Através do testemunho dela, ela conseguiu salvar os seus, a sua família. Então, meus amados irmãos, olha aqui, continua a palavra de Deus. E este homem, ele não ficou só na sua cidade. No verso 20,
E este homem, quando ele falou de Jesus Cristo para os seus parentes, para os seus vizinhos, para a sua cidade de Gadara, ou dos Gerazenos de Gerá, ele não se conteu, ainda tinha mais 9 cidades ali ao redor. E este homem, com um coração transbordante de alegria, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor Jesus pelo que o Senhor fez na vida dele. No verso 20 diz que este homem, ele começou a anunciar em Decápolis, nas 10 cidades, aleluia, quão grandes coisas Jesus fizera. E todos, o texto diz, todas as pessoas se maravilharam. Todas as pessoas, ao ver o estado daquele homem, como ele vivia, e agora ele em perfeito juízo, vestido, aleluia, com uma veste de justiça, vestido com uma veste de perdão, vestido com uma veste de esperança, vestido com uma veste espirituais. Este homem teve um encontro com o Senhor, e quando ele testemunhava para a sua família e agora para as outras cidades, as pessoas receberam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estas pessoas não receberam Jesus, mandaram Jesus ir embora, mas ali ficou uma semente, aleluia. Lembra quando Jesus Cristo ele conta aquela parábola do semeador? Eis que o semeador saiu para semear, e teve uma semente que caiu ao caminho, e os homens pisaram, e a outra caiu nas pedras, outra no espinho, mas teve uma que caiu em boa terra, e ela produziu 50 e produziu 100, aleluia. Jesus Cristo, ele enfrenta a tempestade, vai para esta região de Gadara, e ali ele planta uma semente, aleluia, e esta semente, ela produziu frutos para a glória de Deus, aleluia, aleluia. E te pergunto nesta noite, meu amado irmão, que me assiste na sua casa, e que você que está aqui nesta noite, você é grato a Deus pelo que o Senhor fez na sua vida? Você tem testemunhado para os seus que verdadeiramente você é uma pessoa transformada, que você é uma nova criatura? Ou ainda você está calado? É impossível, irmãos, nós continuarmos calados diante daquilo que o Senhor ele fez por mim e por ti. O caminho que nós seguimos era um caminho de morte, como este homem. Mas Jesus Cristo, ele enfrentou as tempestades da vida, ele enfrentou o sofrimento, tudo por amor a mim e a você. E por isso que eu digo, obrigado, Senhor, por não desistir de mim. Mesmo quando nós falhamos, o Senhor ele tem a misericórdia, e até aqui ele tem nos abençoado, até aqui ele tem nos sustentado. Então eu digo para você nesta noite, você que me assiste, você que está aqui nesta noite, olha, dê um bom testemunho no teu lar, ganha a tua esposa para Jesus, ganha os teus filhos e esposas, ganhe o seu esposo para Jesus, ganhe os seus filhos para Jesus. Seja uma pessoa sábia, mostre que o Senhor verdadeiramente transformou a tua vida, para que esta semente que foi plantada no teu coração possa produzir muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Guarde esta palavra no teu coração e viva, seja grato, testifique deste amor, porque o apóstolo Paulo diz, verso 12 do capítulo 14, deste modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós, se nós não formos gratos a Ele,
por aquilo que Ele fez por nós, pela misericórdia que Ele teve para comigo e contigo, assim como Ele fez com este homem. Este homem ele foi grato, este homem conseguiu ali evangelizar para a sua família e para as 10 cidades. Então, para encerrar nesta noite, vamos orar. E digo para você, guarde essa palavra no teu coração, dê um bom testemunho, para que as pessoas venham ver verdadeiramente o Senhor brilhar na tua vida, e que você possa estar com este evangelho, arder esta chama no teu coração. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, é com muita alegria, Senhor, te agradeço, Senhor Deus, ó Pai, pela tua palavra que é explanada. Esta palavra, Senhor, não é minha, esta palavra, Senhor, é tua. Eu sou aqui um instrumento teu, Senhor. É o teu Espírito Santo que fala através da minha boca. Então, Pai bendito e Pai querido, que a tua palavra, Senhor, vai e produza um resultado para o qual está sendo enviado. Senhor, que esta palavra, Senhor, venha ser vida, venha ser edificada. Pessoas que estão sofrendo, Senhor, venha receber esta palavra e ser transformada através do teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, a cada lar, aonde quer, Senhor, que este vídeo está sendo produzido, que o Senhor venha abençoar esta família e abençoa, Senhor Deus, ó Pai, a tua igreja, pois nós te louvamos nesta noite e já te agradecemos, no nome santo de Jesus, o teu Filho amado, que vive e que reina para sempre. Amém e graças a Deus.